Olá, ascendente! Mais um episódio maravilhoso aqui no nosso canal. Se você ainda não segue, já clica aí, já começa a seguir para não perder nadinha. E lógico, aquela hashtag sou ascendente. Muito importante a ajuda de vocês. Aqui nós trazemos conteúdos interessantíssimos para ascender em todas as áreas da nossa vida. É um canal eclético, a gente transita entre vários assuntos, mas todos para o seu crescimento e para o crescimento do seu negócio. Aqui, hoje comigo, Ingrid Palma. Ingrid, que eu tive o prazer de conhecer, acho que já estamos completando uns 2 anos, Sim. né? E essa amizade, esse contato foi progredindo. Hoje eu quero ela bem juntinho de mim, em todas as áreas da minha vida, porque é uma pessoa preparada, que tem aquilo que eu falo sempre com vocês, repertório. É uma pessoa de repertório, tem muita vivência, muita experiência e atualmente especializada em etiqueta e etiqueta comportamental. Olha que assunto mais revelador. Às vezes tem muitos mitos em torno desse assunto e hoje nós vamos desmistificá-los com essa grande pessoa, Ingrid Palma. Muito obrigada. Ingrid, muito bom ter você aqui nesse episódio especial. Nós temos projetos aí para frente que eu estou muito animada, mas muitas pessoas ainda não conhecem você. Queria que você olhasse ali naquela câmera e apresentasse um pouquinho de quem é Ingrid, do que você gosta, o que você faz, o que é que brilha os seus olhinhos. Quanta coisa brilha os meus olhinhos. Eu sou uma pessoa muito eclética, mas a gentileza enche meu coração e brilha meus olhos. A minha vida foi girando para eu hoje estar aqui falando sobre etiqueta. Eu já aplico a etiqueta há 18 anos, mas sério mesmo, eu falei, eu vou fazer só isso. Já tem 5 anos. A etiqueta realmente faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha família, dos meus amigos, da minha vivência. Essa questão de você saber colocar cada um no seu lugar com gentileza e com tato. Porque a gente fala qualquer coisa para qualquer pessoa com educação, Verdade. com fineza, com aquele tapa de luva que às vezes a gente precisa de dar, mas sem ofender. Para que ofender as pessoas? Não precisa disso. E os meus olhos brilham assim, com a gentileza com o próximo, sendo a mesma pessoa com todo mundo. No meu não tenho isso de vou tratar fulano de um jeito, ciclano de outro. Esse gesso não faz parte, assim, de mim. Ai, essa regra tem que ser assim com fulano de tal, porque ele é isso, ele é aquilo, todo mundo é igual. E eu percebo isso em você. Todas as vezes que nos encontramos, seja no ambiente virtual, seja no presencial, você é a mesma Ingrid, a mesma gentileza, a mesma finesse, mas sem ser algo arrogante, sem ser algo distante, sem ser algo que inibe, muito pelo contrário, a gente quer estar perto, a gente quer aprender com você para a gente agir igual, né? Para a gente tratar as pessoas da mesma forma, porque esse acolhimento que eu sinto sempre que estou com você é o que as pessoas que estão aí também querem aprender. Sim. Né? Isso abre muitas portas, né, Ingrid? Muitas. Se as pessoas soubessem o quanto você saber se portar em qualquer ambiente e saber se adaptar a qualquer ambiente que ele esteja, o quanto isso abre portas, abre negócios, o networking, tudo funciona muito bem. Porque você sabe como chegar em cada pessoa.
O jeito que eu vou sentar aqui com você não é o mesmo jeito que eu vou sentar tomando um café da manhã com a minha funcionária, que a gente toma café juntas todos os dias. Eu não vou conversar com ela de uma forma que ela não vai me entender. Da mesma forma que eu não vou conversar com você do jeito que eu converso com os meus filhos. Então a gente precisa se adaptar à pessoa e ao ambiente. E a etiqueta traz isso. Não é só a mesa posta, o que todos imaginam, ideia, né? Assim, só a mesa posta. Exatamente. Né? Como usar os talheres, como segurar na taça, tudo isso é lógico, faz parte da etiqueta e a gente pode aprender, é muito bom que aprendamos tudo isso, mas é muito mais amplo. Eu tenho alunas que vão viajar. Ingrid, eu vou para a Turquia. Faço uma aula sobre a cultura turca, porque cada país tem seus costumes. Os seus costumes, exatamente. E a etiqueta traz isso também. Olha, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. É muito cultural também, né? Muito cultural, é muito regional. A forma que você se porta em Paris não é a mesma forma que você vai se portar no sul da França. Em Nice, você vai comer alguma coisa em Paris, que é maravilhosa, você já foi lá? Sim, mas se você demorar mais de 2 minutos para você fazer o pedido, eles te mandam embora. Eles já ficam impacientes, né? E a gente entende isso como uma grosseria. E é cultural deles. Agora você vai para Nice, você vai para Riviera Francesa, né? A gente fala também. É diferente. Eles têm paciência, eles conversam com você. E essa questão da vestimenta é muito menos rigoroso. Tem vários lugares que você precisa de estar vestido daquela forma e você não entra. E as pessoas acham que é grosseiro. Não é. É costume. É costume. Você vai, vamos supor, uma coisa que não é cultural nossa. Sopa de ostra. Você vai na Escandinávia, é muito comum. Muito comum. E as conchas das ostras estão lá. É servido a entrada? A entrada. E as conchas estão junto. Você precisa pegar a concha com a mão. Então, tem umas coisas que as pessoas acham grosseiro, mas cada lugar é diferente. Tem países que os homens dão selinho. E é comum. Isso não quer dizer nada sobre homossexualidade. Não, é cultural. É cultural. Agora tem outros lugares que você nem chega perto, que não se tocam. Nos Estados Unidos, ninguém se toca. Agora você muda poucos metros, né, da fronteira, você vai para o México, é aquele amor. É muito mais caloroso. O brasileiro, é muito mais caloroso. E aí a gente entra, o brasileiro, terra de todo mundo e de ninguém, o melhor povo do mundo, e aí a gente vem trazendo a etiqueta contemporânea. Como a gente vai agir nos dias de hoje? Porque não é mais aquela coisa engessada do século XVIII. Não, é o contrário. A gente precisa se adaptar a todo lugar, a todo ambiente. Eu não vou sentar, exemplos aqui de Patos. Eu não vou sentar no restaurante super elegante, maravilhoso, que é o Alma. Eu não vou me portar lá da mesma forma que eu vou me portar no lugar que eu amo ir, que é o Paradise. Adoro ir no Paradise. Tirar gosto, que delícia! Sensacional. Maravilhoso. Mas eu vou tratar todo mundo bem, vou ter educação, mas vou me adaptar ao ambiente que eu estou. E isso a etiqueta contemporânea traz. Como você sair de determinadas situações que talvez você se envergonhe. Eu tenho alunos que falaram para mim, eu quero fazer aula de etiqueta para eu não me envergonhar em um restaurante elegante em São Paulo. Tive uma reunião de negócios, não soube me portar, a secretária da pessoa de quem ele estava comprando tratou ele com a maior arrogância do mundo. E aí, além
Do próprio constrangimento próprio em si, a pessoa está perdendo dinheiro, está perdendo negócio, está perdendo oportunidades. Muito, muito, porque a etiqueta te traz isso. Que hora que você vai pedir um cafezinho? Que hora num jantar de negócio que você vai falar sobre o negócio? Então, eu venho com tudo isso. Ah, é fútil? Não é fútil. Pessoas perdem muitas oportunidades por não saberem se portar. Eu entendo bem o que você está falando, porque com a imagem é a mesmíssima coisa. Ainda tem pessoas que acham futilidade a questão da imagem, da comunicação, da vestimenta, da linguagem não verbal. Infelizmente, perdem muito com isso. Exatamente, exatamente. Então, quando eu voltei, eu precisei voltar com essa imagem mais rígida, a gente falando de imagem, né? Para eu poder me posicionar. Hoje, eu vejo que tudo isso também me trouxe uma certa inacessibilidade. As pessoas têm uma imagem, a Ingrid, não. A professora de etiqueta, não, ela é isso, ela é aquilo. Gente, é diferente. Eu não posso ser a boazinha o tempo todo, vou ser educada o tempo todo, mas eu não posso fazer isso no conselho de pais do colégio dos meus filhos. Eu preciso ser mais firme. Não quer dizer que eu vá ser grosseira ou inacessível. É verdade. É diferente. É diferente. É diferente. E agora, depois desse período que eu atingi um certo reconhecimento, eu fico feliz de falar assim, porque eu virei uma referência para algumas pessoas. Lógico, isso pra mim, é um orgulho, sabe? Para mim, porque eu não sou daqui, eu não conhecia ninguém. As portas ainda se fecham muito porque eu não sou daqui e tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Aí eu entendi que agora eu tenho essa liberdade de ser mais leve. Então eu venho mudando, eu te escuto muito. Você falou uma coisa aí que é importante também, você empreendedora que está nos ouvindo, que nem todo cliente é para você. Eu já falei sobre isso em algumas ocasiões, mas esse exemplo que a Ingrid deu ilustra muitíssimo bem. Porque não vai ser todo cliente que vai se encantar por você, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, e tá tudo bem, né? O sol brilha para todos. Todos nós, se fizermos um bom trabalho, se dermos bons resultados, porque serviço é resultado. É resultado. Se nós colhermos bons frutos, nós teremos a nossa fatia do mercado. Sim. Né? E tem gente que às vezes perde um cliente por causa de uma coisa e faz um drama, né? Nossa, não, gente, não é assim. Vai ter gente que vai te contratar e vai ter gente que não vai te contratar. Né? A cada 10 propostas de palestra que eu mando, eu fecho 7, é um número ótimo. É perfeito. Mas eu fecho 7. Eu ainda não fecho 5. O que aconteceu? 3 pessoas não vão contratar. Sim. E tá tudo bem, né? E é assim mesmo. Mas Ingrid, você também falou aí sobre os seus filhos, né? Sobre a reunião de escola. E nós queremos saber também como é a Ingrid família. Eu encontro muito com você em algumas ocasiões e os seus filhos lá juntinhos. Sempre. Eu percebo que vocês têm uma família muito unida. Sim. Tanto você como o Thiago, seu esposo, parece que estão sempre muito presentes, né, junto da vida dos meninos. E você tem essa paz em conciliação de trabalho, a Ingrid de trabalho, a Ingrid de casa. Fala um pouquinho, porque as mulheres também têm muita dificuldade nessa área de conciliar as facetas da vida. Renata, eu dou até risada disso, porque é um clichê muito grande. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. Junto. E como foi uma opção no período, né, da primeira infância dos meninos, eu parei de trabalhar.
E eu sempre trabalhei, desde os 14 anos. Eu gosto de produzir. Isso vem da minha linhagem, vamos dizer assim. A minha mãe era professora de matemática, ciências e diretora de escola. Então eu via isso. Dona Rosa é uma simpatia. Dona Rosa é uma figura. E eu gosto de produzir. Fazer por mim. Nem financeiramente, porque a etiqueta ainda não me traz o que ela me trazia antes. Sim, financeiramente. Financeiramente. Mas eu preciso ter a minha cabeça ocupada. Quando eu engravidei do Conrado, porque os meus filhos são muito próximos, a diferença deles é de 11 meses e 20 dias. Aí todo mundo pergunta, você não enlouqueceu? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. A diferença dos meus é 2 anos e 2 meses, já foi uma loucura. Mas o Conrado tinha que vir, porque eu engravidei dele tomando anticoncepcional. Eu tinha acabado de dar a luz ao Caetano. Eu engravidei dele na minha primeira ovulação depois do resguardo. Era pra ser. Era ele. E ele é uma bênção. É aquele menino. Ele é muito alegre, né? Muito. Ele é muito alegre. Ele se adapta em qualquer lugar. Ele faz um monte de amigos de uma vez. Ele não sabe o nome de ninguém. Mas ele convida todo mundo pra ir lá pra casa. Que gracinha. Todo mundo pra ir lá pra casa. E eu sofri muito. No comecinho, eu estava voltando a trabalhar. Eu e o Thiago abrimos uma construtora. Ele tomava conta do posto, como é até hoje. O Posto Lis. Isso mesmo, gente. Posto Lis. Posto Lis, Patos de Minas. Isso mesmo. E eu tomava conta da construtora, da Pantera Construtora. E eu tava voltando àquele ritmo. E de repente descubro que eu estou grávida de novo. Com o meu filho com 3 meses. Eu falei, não tem condição. Né? Foi um susto. Eu não esperava aquilo. De forma alguma. Mas eu sentei e conversei com o cara lá em cima, sabe? Eu falei, se o senhor mandou é porque tem que ser. E ele sabe o que faz. E o Conrado veio, parece que para sentar a nossa família. Eu não sei, pelo menos comigo foi assim, na minha casa, eu e o Thiago a gente conversa sobre isso abertamente. O primeiro filho vem e dá uma cambalhota na vida e a gente se perdeu um pouco. E a gente foi... Você acha que se perdeu um do outro ou se perderam enquanto grupo, enquanto família? Grupo. Gente se perdeu, rotina, até se adaptar àquilo. Porque tem casais, inclusive, que se afastam um do outro também. Isso aconteceu conosco também. E aí, de repente, a gente tava discutindo muito, a gente não briga. Eu e o Thiago é difícil a gente brigar mesmo. E eu sou terrível quando eu brigo. Porque eu tenho um dom de ignorar as pessoas, assim, que é até ruim. E a gente naquela coisa estranha, eu falava, que estranho, nós não somos isso. E aí vem o Conrado. Parece que Deus fez assim, ó. Vai. Você precisa estar lá. Que gracinha. E ele é uma paz. Ele é aquele menino... Ele não me dá trabalho com nada. Aliás, ele me dá trabalho porque ele não reclama das coisas. Então, ele tá doente, ele não reclama que tá doendo. Ele tá com qualquer dificuldade que seja, ele não vem e fala, ele tenta fazer por si só. E aí vem o Caetano junto, que é aquele lorde inglês, mas já é autoritário. É aquele menino... Personalidade mais forte. Muito né? forte. Mais centrado, demais, mais reservado. Mais reservado. Ele tem poucos e bons amigos. E esses amigos são os mesmos desde pequenininho. O Conrado tem milhões. Que ele fica tempo sem encontrar. Não lembra o nome de ninguém, mas ele vê os menininhos na rua assim, mãe, aquele menino que eu brinquei não sei aonde, e tal, e dessa forma. Então a minha família, eu e o meu marido, a gente vive em função da família mesmo. Somos só nós. Nós não temos parentes aqui, nenhum.
Então, as pessoas que nós temos aqui foram as que nos adotaram como família mesmo. Eu tenho grandes amigos aqui que adotou a minha família como família. E a gente é muito família mesmo. Tem vários convites que me fazem que eu tenho bom senso. Eu falo, olha, eu não posso ir porque não é ambiente infantil e eu não tenho com quem deixar meus filhos. Antes eu tinha uma babá. As crianças crescem, elas não querem ir mais, porque dá mais trabalho. Então, como esse final de semana que a gente saiu, né? Quando a minha mãe vem, ela aproveita para vocês passearem só os dois. E é uma coisa que faz falta para nós. Muito. A gente sempre saiu uma vez por semana sem as crianças. E a gente sempre fez uma viagem uma vez por ano sem as crianças. Para ter um momento de casal, né? Sim, porque precisa se encontrar. A primeira vez que eu fui assim, o Conrado tinha 6 meses. Todos os lugares que eu olhava, eu via um bebê ou uma grávida. Eu olhava e falava, gente, mas eu nunca vi tanto nenenzinho junto. O nosso foco, ele vai de acordo com aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Isso mesmo. Não é? Então, a minha família, várias pessoas podem discordar disso, mas eu tenho comigo que a minha família é quem está no meu teto. A minha mãe é minha mãe. Ela estará sempre ali. Mas a minha agora família... falando em sistema familiar, né? Sim. Se a gente fizer uma análise da sistemática mesmo, né? Você sabe, estou falando da terapia sistêmica e familiar. Uma mulher casada e um homem casado, a sua família é a sua esposa e os seus filhos, e da mulher é o marido e os seus filhos. Exatamente. Sempre que a pessoa incorpora outros ali naquele núcleo familiar, dá problema. Sempre. Porque você tira as pessoas dos seus devidos lugares e isso traz dor, isso traz traumas. Isso mesmo. Né? Então você está muito certa. Eu percebo, por isso que eu te falei, eu sinto esse núcleo familiar forte. E eu vou um pouquinho além disso. Eu percebo que pessoas fortes e bem-sucedidas entendem bem o seu núcleo familiar e que ali está a sua força. Sim. Olha só que coisa séria que eu tô falando aqui. É verdade. Tá? Pode discordar à vontade. Eu não me importo. Pode discordar à vontade. Mas pelas minhas andanças, né, converso com muitas pessoas, ministro palestra em muitos lugares, dou curso em muitos lugares, converso com muitos, você percebe a diferença. As pessoas que estão ali mais centradas, mais focadas, mais produtivas e com mais resultados, elas entendem de fato o seu núcleo familiar. Sim. E entendem que a sua força está ali. E isso lá em casa, Renata, tanto eu quanto o Thiago, a gente aprendeu isso juntos. Por quê? Como nós não temos... Eu também tenho aprendido com meu marido e com os meus filhos. A gente aprendeu isso juntos, porque eu não tinha ninguém aqui. Então, o meu amparo era a minha funcionária de casa e uma babá que eu sempre tive. Então, as pessoas me perguntam, foi difícil? Gente, é difícil? É difícil. Só que eu tive muita ajuda. Eu não reclamo nem um minuto disso. Nem um minuto. E eu sempre tive pessoas boas junto comigo. Que também é difícil de Muito achar. difícil. Então já é um privilégio. Já é um privilégio. Isso eu não vou esquecer nunca. Um dia eu cheguei em casa, o Thiago chegou em casa, eu tava com os meninos e eu fazia assim. O Caetano ficava aqui num cadeirão e o Conrado aqui no carrinho. Que ele era bebezinho. Então o Conrado ainda tomava mamadeira e o Caetano já comia papinha. E eu não tive leite. De nenhum dos dois. Por isso que eu engravidei do Conrado até. Porque eu tomava um anticoncepcional que era muito fraco e o meu leite secou. E os hormônios, né? Eu acho que se eu tirar o DIU e se meu marido não tivesse feito a vasectomia, eu tinha outro neném. Não tem jeito. E aí, ele chegou e eu tava dando papinha pro Caetano e com o Conrado ali na mamadeira, aquela coisa. E de repente eu tive um acesso de choro.
Nossa, eu tive vários com o Tive um Pedro, bebê. acesso de Vários. Eu choro. olhava pro Pedro e eu já tinha 36 anos quando eu tive meu primeiro filho. Não era jovenzinha, sim. mocinha, não. E eu olhava pro Pedro e chorava, Ingrid, eu chorava, mas eu chorava. Eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que tomar conta Que eu desse vou outro fazer? ser. E chorava, e chorava, e chorava. Eu tive, e nesse dia, eu tive um acesso de choro tão grande, eu olhei pra ele e falei assim, eu não tô aguentando mais. Eu não estou me aguentando mais. Aí ele virou pra mim, sentou, me deu um abraço. Eu chorando sem parar. Eu me olhava no espelho e falava assim, cadê a Ingrid? A gente se perde um pouco nesse momento. Cadê a Ingrid? Ele falou assim, meu bem, vamos conversar de novo. Aproveita. Porque você é uma das poucas mães que podem fazer isso. A maioria das mães não tem o que a gente pode fazer. No dia que ele me deu essa sentada, Renata, A chave virou. a chave virou. Eu falei, gente, mas o que eu tô reclamando? Do que eu estou reclamando? E na época eu já tinha a Eliana, que é a minha funcionária, minha secretária, meu braço direito, esquerdo, a minha melhor amiga, eu já tinha a Eliana. Ela entrou para trabalhar comigo, eu estava grávida do Conrado. 1 mês depois ele nasceu. E eu olhei assim e falei, gente, a Eliana tem 5 filhos. Tá grávida do 6º. E tá aqui em casa, feliz da vida. Foi a única gravidez que ela teve, que ela não teve nada, porque ela ficava de cama. O que eu tô reclamando da vida? E esse tapa Ingrid, foi bom. Não se sinta culpada, como você falou, mamãe já nasceu uma culpa. Porque você era muito ativa, né? Então Muito. essas mudanças mexem. Olha, gente, Ingrid fez direito também, que eu fiquei sabendo. Sim, minha primeira formação. Ingrid já foi empresária de segmentos diversos. Sim. Tem pós-graduação aí na área de direito tributário, que eu sei. Direito processual. Isso, sei que uma das paixões dela era o direito ambiental, isso há 20 anos atrás, enquanto ninguém ainda se falava em carbono neutro, ninguém ainda falava em depósito de carbono, nada disso. Ou seja, né, era uma pessoa já à frente do seu tempo, com muita atividade. Conta um pouquinho também desse seu passado aí, para que hoje você possa ser quem você é, essa pessoa de repertório, como eu falei no início. Renata, eu devo tudo à minha mãe. Eu falo que esse meu âmbito familiar, eu devo à minha avó materna. Mas essa coisa que você está falando à frente do seu tempo, essa vanguarda, eu devo à minha mãe. A minha mãe é uma mulher incrível. Eu sou uma produção independente da minha mãe, não sei se a gente já conversou sobre isso. Essa eu não sabia. Eu sou uma produção independente da minha mãe em 1984, então mãe solo, fiquem tranquilas. Os seus filhos serão muito bem criados por vocês. Eu não conheço meu pai biológico, eu tenho meu pai adotivo, que casou com a minha mãe. O Gonçalo é meu pai adotivo, que sempre fez o que pôde, da forma que ele pôde, é o meu pai. Mas ela, naquele tempo, ela já era vista como a Dona Rosa do colégio, que fundou o Polivalente lá em Araxá, super moderna. Realmente. E ela falava... Naquela época era um passo gigante esse que ela deu, né? E a minha família é muito tradicional lá. Todo mundo conhecia o meu avô, a minha família, a minha mãe. E ela tinha sido noiva de um moço muito conhecido lá também, que a traiu e ela terminou o noivado. Isso naquela época também não era comum. As mulheres engoliam e ficavam. Verdade. E ela, com 34 anos, 2 concursos públicos, falou, eu quero ter um filho. Eu não quero casar, mas eu quero ter um filho. E a minha mãe me trouxe isso. Essa segurança, sabe? Eu posso, eu vou.
Não, o meu marido me ensinou isso. Não, você já tem, vai em busca do sim. Eu já admirava a Dona Rosa, agora eu já a admiro ainda mais. E ela casou com o meu pai me adotou, me registrou, e 3 anos depois ela divorciou. Ela falou, não quero isso, sou livre demais. E aí ela me mostrou que tudo era possível. E eu, numa cidade muito pequena, precisava de alguma forma me impor e me defender. Então a etiqueta entrou na minha vida com 12 anos de idade. Com 12 anos eu fiz Socila, para eu colocar as pessoas no lugar delas, com gentileza. Então, isso foi muito natural. Lembro bem da Socila, foi uma escola gigante, Gigante. Né? Tinha no Brasil todo. Gigante. Na época eu morava em Belo Horizonte, Socila, nossa, realmente uma escola... É de Belo Horizonte, é uma escola Socila. que marcou uma época, né? Sim, sim. E aí, as coisas foram acontecendo e foi tudo muito natural. Eu fiz 2 anos de Socila. Junto com isso, eu fui convidada a entrar para a Ordem das Filhas de Jó, que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque na época nós éramos escolhidas a dedo. Então a menina tinha que ter uma postura, tinha que ter notas boas. Os tios maçons iam nas escolas saber sobre, né, tudo que envolvia a menina. E a etiqueta andava junto com isso, com essa postura feminina, atitude, mas mesmo assim com gentileza, com doçura. E fui vindo, aos pouquinhos. Com 18 anos eu nunca tinha pensado em fazer direito. Nunca, eu queria outras coisas. E aí eu passei no vestibular de medicina, com 17 anos. Fui fazer uma aula de anatomia antes da matrícula. Não é pra Renata. Eu já amava anatomia, porque na educação física a gente faz. Meu Deus. Né? Eu era monitora de anatomia, pra você ter ideia. Meu Deus do céu. Eu lembro quando eu entrei assim, no laboratório de anatomia da Uniub, quando eles abriram o tanque de formol, porque os cadáveres ficam lá, geralmente são o cheiro indigentes. É Fortíssimos. E eu já era espírita kardecista, desde os 15 anos, porque o bispo não me deixou crismar. E aí, ele, na época, ele chamou a mim, mais 2, ou acho que 3 outras meninas, que éramos filhas de Jó também. A Igreja Católica não aceitava a maçonaria, não sei se hoje aceita, não entro nisso. Ainda não. E falou, olha, vocês precisam escolher. Ao contrário da ordem das meninas, a gente precisava ter uma religião. Então não tinha preconceito nenhum. Falei, o quê? O que eu tô fazendo aqui? Sem o menor dor na consciência, sem assim, uma tranquilidade enorme. Falei, não, eu prefiro a ordem. E aí eu fui procurar outra fé. O kardecismo caiu como uma luva para mim, que era uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Você fazer o bem sem olhar a quem. Então, seja quem for. Se precisou, eu vou fazer o que eu puder para ajudar. É meu isso, eu gosto. Então, campanha do agasalho, alimento, pode me chamar que eu tô junto. E aí, cheguei lá no tanque de formol e sabe aquela energia? Falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Pelo amor de Deus, eu já saí, eu falei, tô passando mal, a gente vamos embora. Muitas pessoas nesse momento que... Meu Deus do céu! E aí eu voltei para Araxá desesperada. Falei, meu Deus, e agora? Meu mundo caiu. Porque a medicina era o sonho até então, era o desejo. Era, porque veio isso também da minha mãe, que tinha feito biologia. E era muito gostoso ir com ela para o laboratório de biologia. Era bom demais. Mas é totalmente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. E eu cheguei e falei, e agora, né? Pensei comigo. Falei, vou prestar direito. Prestei direito. Passei em todas as de direito que eu tinha feito. Falei, vou ficar em Araxá.
Pertinho de mamãe. Vou ficar em pertinho de Araxá. casa, pertinho dos meus. Também, aí na época eu passei em Uberaba, em Viçosa e Araxá. E aí eu fiz um acordo com a minha mãe. Porque quando ela separou do meu pai, a gente voltou para a casa da minha avó, que era uma casa muito grande, muito boa, e voltamos, eu, minha mãe e a funcionária dela. Só que com o tempo, as coisas não eram mais tão boas e tranquilas. Aí eu fiz um acordo com ela, eu falei, mamãe, se eu passar em Araxá, numa boa colocação para ganhar a bolsa, a gente sai da casa da vovó? Ela falou, saímos. Minha mãe não tinha vida, Renata. A gente passava o final de semana inteirinho, não que fosse ruim, mas eu via o sofrimento dela. E aí eu fiz esse acordo, eu passei, e aí nós mudamos, e todos os dias a gente estava junto com a minha avó, mas a gente tinha a nossa casa. E aí eu nunca tinha arrumado um namorado, porque não era minha casa. Então meu primeiro namorado foi com 20 anos, quando eu já tinha minha casa, junto com a minha mãe, e eu vim nessa, como diz, nessa toada, e veio direito, que tinha tudo a ver com a etiqueta. E eu nunca parei de aplicar a etiqueta dentro da faculdade, nos escritórios que eu trabalhei. Terminei a faculdade, eu fui trabalhar em banco. Dentro do banco, eu sempre aplicava a etiqueta. Sempre. E isso certamente sempre foi, além, lógico, de todos os seus outros atributos e qualidades, algo que te diferenciava da multidão, tenho certeza. Algo Sim. que fazia com que você se destacasse onde quer que você estivesse. Eu tenho uma amiga, uma querida, que a mãe dela um dia virou pra mim e falou assim, não vou falar o nome porque é muito pessoal, falou assim, mas por que ela não é assim que nem você? Eu falei, tia, porque o meu mundo nunca foi cor-de-rosa. Isso não é ruim. Você facilitou demais. Então, a minha mãe sempre me mostrou tudo o que eu precisava de ser e fazer. E, ao mesmo tempo que eu fiz as aulas de etiqueta com 12 anos, a minha avó era uma mulher elegantíssima. Todos os dias era mesa posta no café da manhã, almoço e jantar. Então, essa coisa da família, eu tenho da minha avó, da matriarca, sabe? Eu quero todo mundo junto. Mas essa vanguarda eu tenho da minha mãe. Muito mesmo. A minha mãe é uma mulher que eu tenho como exemplo. Minha mãe tá lá com 76 anos, ela vem de carro e volta para Araxá direto e reto. Mora sozinha, não quer vir embora. Ela tem a sua vida, Sim, né, gente? Isso sim. é tão importante, né? Completamente Depois que independente. os filhos crescem e têm os seus próprios núcleos familiares, algo que a gente já falou hoje, ela tem uma vida. Isso. Ela tem a vida da Rosa. Isso. Né? Exatamente. E a eu vida falo, dela não é os filhos e os netos. Isso faz parte, Sim, sim. algo, tenho certeza que enche o coração dela de alegria, mas ela tem a vida dela. Isso né? mesmo. E foi vendo isso e sentindo que quando o Conrado fez 7 anos, eu falei, eu preciso voltar. Eu já voltei aos poucos, mas eu preciso voltar a atuar mesmo. Vocês estão entendendo agora, gente, o porquê daquele choro ininterrupto? Porque é assim, é uma vida de independência lá para trás, né? Isso. É uma vida onde ela teve que se impor, né, Ingrid? Você Sim. teve que achar o seu espaço, né? Poderiam ter sofrido muito preconceito na época, pode ter sido Sim. que sofreram, Sofremos né? muito. E então, assim, aquele choro foi porque ela, naquele momento, ela se desconstruiu. Exatamente. Né? Você não estava encontrando a Ingrid, aquela força, aquele empoderamento que você estava acostumada, né? Isso. E olha só que besteira, porque aquele momento
mãe, esposa, eu tinha um poder nas mãos, eu tenho um poder nas mãos que, mulheres, entendam uma coisa. A mulher empoderada é qualquer uma. É onde ela se sentir empoderada. Eu tomei uma antipatia dessa palavra. Essa palavra ficou meio pedante. Porque... Ela foi muito mal usada também, exatamente. Né? Criou-se um estereótipo da mulher empoderada. Empoderada no sentido de não depender de ninguém, não querer conviver com ninguém. Não, isso e é outra muito coisa, autossuficiente. E físico também. É verdade. Quando a gente fala da mulher empoderada, eu já penso assim. Eu fecho meu olho e penso assim. Gente, o que todo mundo tá falando, mulher empoderada. Uma mulher boazuda. Qualquer coisa você corta, viu, Vini? Uma mulher boazuda, gostosona. Puros músculos, siliconada, com bronzeamento de fitinha, que eu acho horroroso. Coisa horrível aquilo. Ingrid. Desculpa, Olha. Não é que é horroroso. Eu gosto da marquinha. Não, Ingrid. Mas eu gosto de tudo que é mais natural. Não, Ingrid, mas é assim, é brega. Tá vendo, gente? E aquelas cílios enormes, ela independente, sem namorado, sem família, sem um companheiro ou uma companheira. Sem exercitar a generosidade, exatamente. sem exercitar o amor, sem exercitar Deus, até a frustração. Né? Isso mesmo. E eu vejo mulheres carentes. Porque se é tudo isso para chamar a atenção do externo, meninas, entendam uma coisa. O homem que quer casar não gosta disso. Ele gosta de mulher natural. Eu tô estudando isso tem uns 3 anos. Concordo totalmente. 3 anos que eu venho estudando porque essa vontade de chamar a atenção a todo custo... Ela esgota. Ela esgota. Ela esgota em si... Isso. E a pessoa, ela fica exausta, né? E ela também não tem nem disponibilidade para entender os defeitos do outro, né? Exato, tem que ser tudo perfeito. Tem que ser tudo perfeito, é um universo totalmente perfeito, é um universo de Alice, né? E geralmente anda em manada, né? Enquanto nós, o ser humano, não se mostrar o que somos de verdade, o que a gente acredita, o que a gente respeita, independente da opinião do próximo, vai ser uma coisa, uma produção em série. E aí quando alguém discorda, esse alguém, né? Mas como? Gente, discordar é preciso. Discordar é preciso para evoluir. Para evoluir. Exatamente. Senão, como você falou, vamos todos na manada e ninguém questiona nada. Ninguém questiona. Vai na essência, né? Exatamente. A gente tem que ter um olhar muito para a essência. Isso. Muito. Tanto na minha área quanto na sua. Tem que ter esse olhar para a essência muito forte. Porque senão você vira uma cópia. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E é tão ruim quando a gente vira uma cópia, porque você perde totalmente a sua identidade e a sua personalidade. Né? E o que adianta? Do que adianta sermos cópias sem o interior? Não adianta, gente. E eu vejo as crianças assim. Me dá um desespero de olhar as crianças. Eu olho as meninas assim, vou em aniversário com os meus filhos, as meninas todas de calça jeans, largas, enormes, umas blusinhas curtinhas. Adultizadas, mas todas iguais. Todo mundo igual. Por isso que o ovo azul é tão precioso. Se todo ovo branco for desse jeito, o que tem o ovo? Gente, sejam diferentes. Tenham a sua personalidade, assumam o que vocês falam, assumam o que vocês fazem. É muito
triste ver uma geração que está sendo engolida pela opinião alheia. Isso é etiqueta, gente. Olha só. Exatamente. Isso é etiqueta. É você conseguir se posicionar, colocar as suas opiniões na mesa com classe, né? Sem ofender as pessoas. Você conseguir se expressar, ser você mesma, ter a sua essência, colocar o seu eu, a sua verdade, de uma forma sutil, delicada, feminina. Isso é Ingrid Palma. Renata É Almeida, muito maravilhosa. lindo, tá vendo? Que aula, como é lindo. Ingrid, nosso tempo infelizmente está acabando desse episódio. Gostaria de conversar com você aqui mais umas 2 horas, estava fácil. Foi tão rapidinho? Uma conversa muito agradável, muito produtiva. Mas Ingrid, sabe aquela empreendedora que está aqui, que ela ainda não tem muita noção exatamente de onde começar a desenvolver esse tato, essa etiqueta contemporânea? O que você aconselha para ela? Quais são os primeiros passos para que ela consiga se desenvolver nessa área tão importante, como nós falamos, e que o mercado exige? O mercado exige. Só um detalhe: em São Paulo, as entrevistas de emprego já acontecem em mesas de jantares ou almoço. Porque o serviço as pessoas aprendem, mas a elegância é um pouquinho mais demorado. Valores, aprende princípios, também. Postura. A postura. Prestem atenção na sua postura. Não é só a postura física, é na sua postura em relação à vida. É como você se comporta em todos os lugares. É como você se comporta em festas, em baladas. Tá vindo aí a Fenamilho, né, Renata? Pra que beber absurdamente? Não, mantenham a postura. Sabe? Interem-se de todos os assuntos que vocês possam ler. Leiam. Em português perfeito, sabe? Precisa entender, o brasileiro precisa entender que antes de aprender o inglês, ele precisa saber o português a fundo. Nós temos aí várias regras novas de português. Muitas pessoas não sabem. Uma coisa é a gente falar regionalismos. Falamos muitos regionalismos. Outra coisa é falar errado. Exato. As pessoas confundem isso. As pessoas confundem. Ah, não, mas aqui a gente fala isso aí é erro de concordância. Exatamente. É erro de singular e plural. Sim. Não tem nada a ver com regionalismo, é um erro gramatical. Só de você falar bem, discursar bem, conversar com outra pessoa sem ter vergonha, como dizia antigamente, já é meio caminho andado. Porque com isso, você vai adquirindo postura física, uma boa imagem, não é, Renata? Uma boa imagem, e você se adequar àquilo que você procura. Eu tenho um jargão, Ingrid, que é assim: não tem look que segura gente sem educação. Exatamente. E ele pode se adequar à sua área também, não é? Verdade, é verdade. Não tem etiqueta à mesa que segura uma pessoa também sem postura e sem educação. Exatamente, né? uma pessoa grosseira. Grosseira, arrogante. Arrogante. Nossa, não adianta. Pode ser bem vestido o que for. Pode ser elegante, entre aspas, para os outros, da forma que for, mas chegou dentro da casa dela e tratou mal funcionário, jardineiro, porteiro, para mim não adianta. Não tem a menor etiqueta. Então comecem. Querem mudar? Começam a ler. Peguem esses assuntos que estão em pauta. A pessoa precisa de ser interessante.
Seja a pessoa mais interessante da sua roda. Nossa, eu comungo desse princípio, sempre falo. Para você se tornar uma pessoa desejada, eu estou falando Sim. não desejo carnal, eu estou falando de marca Presença. desejada, Sim. presença, impacto. Você tem que ser uma pessoa interessante. Sim. As pessoas têm que querer te ouvir, estar com você, para que elas queiram estar com você e te ouvir. Duas coisas: elimina a reclamação da sua vida. Exato. Agradeça. Agradeça. Substitua a reclamação pela gratidão. Isso. Que já é um excelente Já é passo. Um começo. É um começo. E leia. 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 Leia livros de papel. Eu falo muito. O livro de papel, você tem, além de toda a cultura que ele traz, você traz afeto. Ingrid, junto. Falando nisso, e eu concordo com você, todas as pessoas que vêm aqui nesse podcast, eu apresentei com o meu livro, mas eu já te presenteei. Já, sim. Né? Então, assim, a leitura, ela realmente é um divisor de águas. Porque tem coisas, eu falo sempre, que só existem nos livros. Elas não estão em nenhuma outra mídia. É engraçado, Verdade. né? É um Muito. universo que existe nos livros que não está no TikTok, que não está no Instagram, né? É um universo mais profundo. Né? Então, leiam sempre mesmo. Leva essa dica da Ingrid sempre. A sério, a fundo. Mulheres, descubram a sua essência. Posso indicar um livro que fala muito sobre essa essência? Que é Mulheres que Correm com Lobos. Eu adoro. É um livro muito difícil de se entender a princípio, mas não desistam dele. Não, é fantástico. Porque ele é fantástico. Cada conto traz uma visão diferente de determinada situação. Eu li 4 vezes. Cada vez que eu li, eu tive uma visão diferente. Cada vez. E tenho a Ciranda das Mulheres Sábias, que é da mesma autora. Tem também rodas de conversa hoje de mulheres baseadas no livro. E é excelente. Excelente. Comprem o livro da Renata, que é maravilhoso. Tem uma passagem que fala sobre 2 amigas tomando um café. Falei, gente, isso é luxo demais. Luxo. Isso pra mim é luxo demais. Eu poder sentar e ter tempo. Gravar um podcast. Numa sexta-feira, véspera de carnaval. Quantas pessoas estão aí correndo. É muito luxo. É muito luxuoso. É muito luxo, gente. E falando em luxo, quero dar uma notícia quentíssima em primeira mão. Segredos do Luxo irá para Araxá. Sim. E Ingrid Palma estará conosco como uma das palestrantes principais. Olha que luxo, gente. Setembro, Araxá, nos aguarda. Nos aguarda. Olha, fiquei arrepiada. Não é? Muito forte. O Segredos do Luxo está se tornando um movimento muito forte. Esperamos vocês. Quero agradecer imensamente, Ingrid, você ter vindo aqui na minha casa, gravar esse podcast, essa conversa que foi muito mais do que uma conversa aleatória, superficial. Foi uma conversa que as pessoas realmente podem tirar aí muitos insights profundos para a vida delas, viu? Muito obrigada. Sou eu que tenho a agradecer toda a sua generosidade. Você não imagina o quanto você é importante para mim. Porque, Renata, eu brinco assim, quando você me chamou para palestrar, eu saí de lá e falei assim, eu tenho uma madrinha nova. E aí, eu tenho a Renata como a minha madrinha. Eu te tenho como a minha madrinha aqui em Patos. Porque você me abriu portas. E através daquele evento que você me convidou, eu conheci muitas pessoas interessantes. E pessoas que também me abriram portas.
Deus permite realmente que eu seja um canal. E isso me alegra muito o coração, viu? Eu te quero muito bem e agradeço todos os dias pela nossa amizade, está ascendendo Isso, tanto. ascendendo, né? Amadas, podcast Ascendentes. Episódio imperdível. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você veio aí na sua mente, né? Porque Deus nos mostra as pessoas que estão realmente precisando dessa conversa, desse assunto. Então compartilhe, vamos compartilhar o conhecimento, vamos compartilhar as nossas experiências, as nossas alegrias, porque o conhecimento guardadinho só para você é muito egoísmo. Vamos compartilhar, tá bom? Foi um grande prazer estar mais uma vez aqui no podcast Ascendentes com você. Assista os episódios anteriores, falamos de vários assuntos interessantes. Siga o canal e te espero no próximo.